e não se interessa pelo sobrenatural. Ela só quer o material. Ela não pensa no céu, ela não pensa em arrebatamento, ela não pensa em como é o céu. Eu penso nisso constantemente. Quando eu estou curioso, tem dia que eu vou abrir Apocalipse só para pensar um pouco no céu, e canto o hino 26 sozinho. Quão glorioso o cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde as ruas são de puro jaspe e os muros de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Eu penso no céu, eu penso no trono, eu penso no Pai, como pode ser aquilo? Eu penso no Filho à sua direita, eu penso no Espírito, eu penso naqueles 4 seres viventes que estão sobre o trono, eu penso naquele arco da glória que cobre o trono, eu penso no rio da vida que nasce atrás do trono, eu penso naquele rio serpenteando a cidade maravilhosa, cheia de pomares, com frutos, naquele jardim glorioso. Eu penso nos anjos, eu penso na chegada dos justos aperfeiçoados que aguardam o dia da ressurreição. Eu penso no calendário celestial, eu penso na maravilha que será a chegada da igreja na terra. Eu penso nos 2000 anos de história que já estão lá no céu, desde os apóstolos até os que chegaram agora. Tem gente que não pensa nisso. Céu é o nosso lugar. Céu é o lugar da igreja. Céu não é utopia. Céu não é fuga para as tribulações. Céu é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: alegrai-vos na esperança. Tem esperança? Glorifique, salte, pule, dê glória a Deus. Tem esperança? Faça festa. Mas se você tem mente mesquinha, tem que pensar só em ganhar dinheiro. Se você tem mente mesquinha, tem que pensar só em passeios. Se tem mente mesquinha, tem que pensar só nas grifes, em roupas da moda, em sapatos, em coisas da terra, em carros, em casa. Não é errado pensar nessas coisas, mas por favor, não deixe essas coisas terem primeiro lugar na tua vida, na tua mente, no teu coração. Priorize as coisas que são de cima. Pense na glória celestial. Ali é o nosso lugar. Está chegando, falta pouco, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece com os dias de hoje. Autoridades estabelecidas que não conhecem o Deus verdadeiro, que defendem um sistema de religião idólatra, pagã, onde a feitiçaria, onde a magia continua aí sendo apoiada por essas autoridades, aceitas e difundidas. Um sistema de imoralidade também defendido por essas autoridades. Eu comentava há pouco, por exemplo, que nós vamos ter aí eleição para a presidência da República. E alguns dos partidos dos presidenciáveis têm como compromisso a agenda gay. Uma agenda gay que dentro das suas propostas está o de calar a boca dos obreiros, dos pastores e pregadores do evangelho. Proibindo por decreto-lei, tentando proibir por decreto-lei a pregação do evangelho. Ameaçando de prisão, ameaçando de tantas outras coisas. São esses mesmos homens, essas mesmas autoridades, muitas vezes, que se dirigem aos nossos templos, chegam aqui, dão até a paz do Senhor, e depois saem, vão para o terreiro de macumba, pedir banho às mães pais de santo e a bênção deles. Dão a paz do Senhor aqui e vão levar passo no terreiro de macumba. Políticos hipócritas de conveniência.
saem daqui, vão para os seus motéis com suas amantes, não generalizando, mas a quem cabe, caiba, receba, porque nós não fomos chamados enquanto obreiros de igreja para pregar o evangelho de conveniência. Político vem aqui para ser respeitado, mas não para ser bajulado. Ele vem aqui para ouvir que Jesus é o Senhor e que se não se arrependerem vão para o inferno. Precisam crer no Senhor verdadeiro, em Jesus, e ouvir a mensagem do evangelho. A acusação que Paulo e Silas recebem das autoridades do povo de Tessalônica está na parte B do versículo 7 de Atos 17. O libelo acusatório é esse: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É quase verdade o que eles dizem, porque os apóstolos não afirmavam que Jesus era outro rei, afirmavam que Jesus era o rei. Não afirmavam que Jesus era outro Senhor além de César, afirmavam que Jesus era o Senhor. E César o que era? Era qualquer coisa abaixo de Jesus, mas muito lá para baixo mesmo. Uma nova geração de obreiros está sendo agregada a uma atual geração, e essa geração precisa decidir que mensagem de evangelho vai levar. A mensagem de conveniência ou a mensagem verdadeira da palavra de Deus? De vocês que estão assistindo a este programa na sala de visitas, na sala de estar, no quarto de hotel, onde quer que vocês estiverem, estão numa igreja que supostamente está defendendo o evangelho de Cristo, mas de fato é uma igreja que não sabe coisa alguma de Deus nem da sua santa palavra. O que vou dizer é um pouco forte. Eu não sou anjo, eu sou um mortal, muito, muito mortal. Mas eu vou dizer a mesma coisa que aquele anjo disse ao preto Noé, lá na África, há muitos anos atrás: algumas dessas igrejas, saiam delas. São venenosas. Você precisa saber o que o seu pastor defende, precisa saber se ele crê nesta Bíblia ou não. Você deve perguntar-lhe se ele crê ou não nela, deve perguntar se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados do mundo e se ofereceu pelos pecados dos homens, e no terceiro dia ressuscitou e quebrou os laços e as cadeias e os grilhões do pecado. Você deve perguntar ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo responde orações e se ele ainda opera milagres, se ele ainda expulsa demônios. Pergunte ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo vai voltar sem pecado para a salvação, vai voltar com dezenas e dezenas e milhares dos seus santos. Você deve perguntar-lhe se ele crê nesta Bíblia como sendo a palavra de Deus ou não. João disse: o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir bom fruto, ele não a poupa. Você não unge com óleo, você não vai abraçá-la e chamá-la de irmão. Você a corta e você a lança no fogo. E foi isso mesmo que Jesus Cristo declarou: a árvore que não produz bom fruto será derrubada, será cortada e lançada no fogo. Tire o nome de cristão do seu rótulo.
Tire o nome de Deus do seu rótulo, tire o nome de Cristo do seu rótulo e ponha nele o que é ateu, é agnóstico, é infiel, é perverso, porque é isso que você é. Alguém diz, eu não gosto desse tipo de pregação. Sinto muito. Fale com meu chefe. Defenda Jesus. Aleluia, não fisicamente, mas espiritualmente. Defenda Jesus Cristo. Levante-o, erga suas mãos, porque você é o seu campeão de justiça. E que o povo de Deus tenha a coragem de vida para se levantar e testemunhar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece que nós, obreiros, não choramos mais. O Brasil está em crise e sorrimos. As almas não se convertem e estamos fazendo banquetes. Os jovens de nossa igreja estão indo para o inferno e estamos nos regozijando com os ímpios. É hora de o obreiro chorar também. Porque Joel, olhando para a situação crítica de Judá, disse: chorai, ministros do altar, chorai, ministros do Senhor. Nós estamos em uma época de lágrimas, de angústia. É necessário que choremos e nos angustiemos, para que sejamos devidamente consolados. Onde está a nossa angústia? Nós estamos perdendo a identidade como uma igreja pentecostal, avivada, poderosa e que espelha a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não estamos preocupados com isso. Não choramos mais, não dobramos mais os nossos joelhos perante o Senhor Jesus e pedimos-lhe a misericórdia. E o Senhor, nesta tarde, requer que os seus obreiros chorem. Mas você pode perguntar: chorar para quê? Não é chorar para quê, é chorar por quem? Se os nossos olhos se abrirem neste momento, nós veremos que devemos chorar a partir de nossa casa, pois alguns de nossos filhos e netos estão encaminhando-se para o inferno e não o sabemos. É hora de chorar. Chore. Chore por seu primeiro amor que se esvaiu, por sua mensagem que era verdadeira e não meramente política. Chore pelas almas que não mais se convertem. Chorem pelos jovens que estão pecando, que estão vivendo em pecado, e você não faz nada. Chore porque a sua igreja está vivendo uma prosperidade falsa, como se o Senhor Jesus Cristo não mais viesse buscar o seu rebanho, mas o Senhor está às portas. É necessário chorar. Precisamos nos angustiar-nos. Mas a questão é que as nossas agendas estão tão cheias, tão sobrecarregadas, que já não temos tempo mais para chorar. Antes, acordávamos, entrávamos em nosso quarto ou gabinete, levávamos a nossa Bíblia e lá ficávamos a interceder pela igreja, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil que não vai bem. Mas hoje os nossos compromissos impedem-nos de chorar, porque temos uma audiência com este, com aquela autoridade, com aquele homem importante,
e desta forma as nossas lágrimas vão se secando até cairmos em um cinismo diabólico. Mas o Senhor diz-nos nesta tarde: chore para que você seja bem-aventurado. O Senhor requer, exige que todos nós choremos a partir de agora, para que não lamentemos depois. Porque o Senhor Jesus Cristo virá buscar obreiros, mas Ele quer encontrar-nos com lágrimas nos olhos, com angústia no coração por sua igreja, porque muitos estão se desviando e indo para o inferno, e somos incapazes de chorar por eles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando choramos pelas almas perdidas, o Senhor nos consola o coração com a sua salvação. Elas vêm ao altar, entregam-se ao Senhor Jesus Cristo, e é dessa forma que começa um grande avivamento em nossa igreja. Quando nós choramos pelo rebanho, o Senhor Jesus Cristo aviva-nos a grei. Quando nós choramos pelos jovens que estão indo para o inferno, eles retrocedem, voltam atrás, e deles o Senhor começa a levantar obreiros, evangelistas, homens e mulheres poderosos. Quando nós choramos por nosso primeiro amor que não existe mais, nós somos renovados pelo Espírito Santo. É a consolação de um outro batismo de amor, pelas línguas estranhas que se foram, pelo dom profético que morreu, pelo compromisso que temos com o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quanto àqueles que riem, que debocham da obra de Deus, e a obreiros debochados, desviaram-se, estão indo para o inferno e não sabem. E não sabem. E há outros também que estão nus perante a igreja e não sabem. Perderam as suas vestiduras espirituais, estão completamente nus e não sabem. Mas o Senhor está olhando para aqueles que choram e diz: todos serão consolados. Todos serão consolados, mas é necessário chorar. A respeito de tudo isto, o rei Roboão, os seus príncipes, os seus generais, os seus sacerdotes se envaideceram, abandonaram a fé no único Deus verdadeiro, abriram espaço para a idolatria cananeia. Hoje nós já estamos vivendo um pluralismo religioso, onde as pessoas apregoam a ideia de que as igrejas deviam tudo se unir e ter um evangelho só, e ter uma coisa. Já houve essa tentativa, que nunca poderá existir. Sabem por quê, irmãos? Porque não há mistura entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. É preciso a gente aprender a separar as coisas de Deus. Se você quer ir para o céu, então seja fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, porque a Bíblia não vai mudar. Os homens podem mudar, os seus credos podem mudar, mas Jesus para sempre, e o evangelho autêntico da palavra de Deus permanecerá para sempre. O mesmo evangelho, com a mesma força. Quando Roboão abriu espaço para todas essas coisas, para a idolatria cananeia, esquecendo-se do Deus que é Espírito e verdade, Deus então resolveu agir, permitindo que o rei do Egito, inimigo feroz de Israel, entrasse em Jerusalém, dominasse a Roboão, os seus príncipes e o seu exército. E nesta invasão, Sisaque, o rei do Egito, tomou todo
todos os tesouros da casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei. Levou consigo para o Egito também os 300 escudos de ouro, que eram a simbologia da segurança e da realeza de Israel. E o que é que disse Deus através do profeta Semaías? Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. A lição que nós aprendemos aqui nessa história é que o princípio divino da justiça de Deus não mudou. A justiça de Deus é perfeita, não há possibilidade de erro. Quando deixamos o Senhor em segundo plano na nossa vida, quando permitimos que a opulência das coisas materiais dominem o nosso coração, quando não valorizamos as coisas boas que o Senhor nos tem dado, então inevitavelmente podemos ser surpreendidos pelo inimigo das nossas almas. O rei Roboão perdeu todos os tesouros da casa real. O povo ficou sem as defesas da casa de Deus. Todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota e de humilhação. Me permita dizer profeticamente nesta noite que a igreja de Jesus Cristo vem sendo atacada por todos os lados, por inimigos intelectuais, morais e espirituais, que estão tentando usurpar as nossas conquistas, roubar os nossos valores. É triste e é lamentável que no mundo cristão, no mundo evangélico, muitos líderes atuais já perderam os seus escudos de ouro. Por isso eles aderem a toda sorte de movimento espiritual. Sabe para quê? Apenas para maquiar a realidade espiritual, porque já perderam os escudos de ouro. Então eles vivem uma vida de fingimento. Precisamos, igreja do Senhor, ouça isso, os pastores que estão aqui presentes, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas, precisamos vigiar nossos valores, precisamos fazer valer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atento contra as surpresas dos saqueadores que estão por aí. Caríssimos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus, lamentavelmente, tem se enfraquecido nesses tempos modernos. Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador, e que procura sempre oportunidade para saquear os nossos valores. São saqueadores maléficos que estão sempre de olho em nós, saqueadores que nos perscrutam, ladrões de nossos valores morais que nos espreitam por todos os lados. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos de nossa fé para nos assaltarem. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornaram raros a cada dia na nossa igreja. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas nos dias em que nós vivemos. Nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que significa isto? É o certo pelo incerto, é o integral pelo mais ou menos, é a verdade pela mentira, é a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que tem estado em muitas igrejas. Diz a Bíblia: em lugar dos escudos de ouro, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Essa escritura retrata de modo
assustador o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A história revela que houve uma divisão no reino de Israel, quando 10 tribos se separaram de Roboão, e Roboão ficou com 2 tribos apenas. Essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual com a direção de Deus no reino, produziu o caos espiritual. Isso nos ensina que quando estamos fora do projeto de Deus, quando buscamos formas, meios e substitutos da verdadeira fé, estamos, na verdade, correndo um risco enorme de fracassarmos. O rei Roboão passou a viver com os seus príncipes, seus generais e seus sacerdotes uma farsa. Por quê? Ele trocou o ouro pelo bronze, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Duro. Não é simpático para nenhum pregador pregar esse tipo de mensagem. A tentação de todo pregador é a presunção de fazer alguma coisa em que todo mundo saia falando dele. Puxa, olha, ele fez o povo subir pelas paredes. Eu não estou aqui para fazer ninguém subir pelas paredes. Estou aqui como profeta do Deus Altíssimo para dizer aquilo que está no meu coração. E não é 50 anos depois da minha vida ministerial que eu vou entregar os meus pontos facilmente. Sou um defensor ortodoxo da nossa teologia pentecostal e creio ainda nas doutrinas fundamentais que são a base de tudo que nós cremos. Estou terminando já. Nossos escudos de ouro são desejados e visados pelo inimigo. Eles desejam atingir, diminuir o valor dos nossos valores doutrinários, dos nossos princípios éticos, dos nossos bons costumes, da nossa liturgia, do nosso louvor, da nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser pisoteado e roubado, saqueado pelo inimigo. O ouro doutrinário de muitas igrejas já tem sido roubado há bastante tempo. Lamentavelmente já se vive como Roboão no reino de Israel, um estado espiritual decadente. É o estado do falso brilho do bronze, do faz de conta que é. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do chamado polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, sensorial, do arrepio dos pelos e nada mais. Ora, irmãos, quando se perde o ouro, é difícil conviver com o bronze. A autenticidade da fé cristã está perdendo espaço para as falsificações espirituais. Tem se construído tronos de bronze para o nosso Senhor Jesus Cristo. Escudos polidos não resistem às intempéries do tempo e a corrosão torna-se inevitável. Por quê? Porque o bronze ou o cobre é tipo do fingimento, tipo da hipocrisia, tipo da falsidade. Precisamos deixar de querer parecer sem ser. Precisamos de fato resgatar aquilo que é íntegro, que é puro, sem mistura e verdadeiro como ouro. Precisamos recuperar nossos escudos de ouro. Precisamos recuperar a nossa fé no batismo com o Espírito Santo, com o sinal evidente das línguas estranhas. Não podemos aceitar em nossos púlpitos que pregadores que se dizem assembleanos ou pentecostais venham aqui para dizer que
falar em línguas é uma coisa relegada a segundo plano, que já não tem tanta importância. Não tem importância para eles que são carnais, mas para uma igreja autêntica é aquela que tem compromisso com o Pentecoste, que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Precisamos recuperar, precisamos fechar as portas, precisamos fazer fronteira ao ataque de Satanás, precisamos manter, guardar e proteger os nossos escudos de ouro, que são as nossas doutrinas pentecostais, em nome de Jesus. Amém. Ele está revelando, está revelando, a palavra dele está revelando. Oh, glória a Deus, tem que viver vida de santidade. Temos que viver vida de santidade, irmão. Ou é ou não é. E a coisa está ficando difícil, que quem, olha, irmão, folha seca, Deus vai dar um vento, vai sacudir. Quem não é, vai ser sacudido. Não vai aguentar a perseguição que vem por aí. Contra a verdadeira igreja. Não vai suportar, não. Esses crentinhos superficiais aí, irmão, e fica só no balancinho, hein? É? Ah, tu não vai aguentar nenhum cascudo do inimigo. Tem que ter raiz, ou Deus ou nada. Ter comunhão. Aí depois vai orar, não sente graça de Deus, não tem prazer de vir à igreja. Aí diz, a igreja a igreja tá uma rotina porque você está enferrujada, a sua vida espiritual está atrapalhada, está enganchada por Satanás. Você está enganchado por Satanás. Eita, lamachura, bacana, lamacita, mas quebre a corrente hoje e diga que o sangue de Jesus tem poder. Deus está levantando um povo santo. No céu não tem lixeiro, irmão. Não se assuste porque eu erro o nome desses lixos, não. É porque eu não paro para ver esses lixos. A palavra de Deus diz, não poreis iniquidade diante dos vossos olhos. Salmo 101, em versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O santo é assim. Aborrece. Certas programações de novela é lixo. Lixo, irmão. Fede do nariz do santo. Se você gosta, é porque sua alma está em perigo. Você está em perigo diante de Deus. Viu? Você está em perigo diante de Deus. Se Jesus vier hoje, você não vai. E o Senhor julga ninguém? Não, é a palavra. É a palavra, o problema é a palavra. É o mandamento de Deus, é o mandamento divino, que mede você e mede a mim. Você pensa que o Espírito Santo está falando nessa noite? É porque alguém aqui está vivendo assim, uma vida profana. É crente, irmão. Um dia desse, eu estava com minha família e meus filhos num determinado lugar, e tinha um crente que deixou a nossa igreja, mas estava lá tomando uísque.
Mas quando você chega perto dele, a primeira coisa que diz: Pai do Senhor, pastor, estou bem com Jesus. Bem o quê, rapaz? Jesus é lixeiro. O céu é lixeiro. Tem que viver santidade, tem que se separar da corrupção e do pecado e do mundo. Sem contar os crentes agora que fazem uma festa de casamento, irmão, e bota até o uísque. Não porque vem o patrão. O patrão pode vir com um anel até o cabelo. Vai ter que tomar guaraná e suco de laranja na minha casa. Eu sou responsável pela minha casa. A minha casa, quem vai dar conta sou eu diante de Deus. Deixa de conversa mole. Eles não se curvam a mim, porque eu vou me curvar a eles. Se eu estou numa posição melhor, eu estou em Cristo. Eu estou em Deus, irmão. Eu venho sem demora. Mas alguém pode dizer: já faz tempo que ele disse isso. Só que Deus não mede o tempo dele pelo nosso tempo. Aliás, Deus vê todo o tempo e existência no único momento. Dá para alcançar isso? No único momento, ele vê passado, presente e futuro. Porque o tempo só serve para os homens. O tempo só serve para os homens medir as coisas. Porque Deus não depende do tempo, porque Ele é maior que o tempo. Porque foi Ele quem criou o tempo em função dos homens. E quando é que Ele criou o tempo? Quando cria o sol, quando cria a lua, quando cria os luminares, quando cria a terra e faz todo esse movimento da terra em volta de si mesma, em volta do sol. Aí Deus cria o tempo por causa dos homens, mas Ele não precisa de tempo. Porque Deus vê todo o tempo num único momento. Ele está nesse momento olhando para cá, mas já continua vendo tudo o que passou e já vê tudo o que vem por aí. Deus, a igreja de Jesus, meus irmãos, foi plantada no poder do Espírito Santo. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai constatar isso. Ela foi plantada na autoridade e no poder do Espírito Santo. Os teólogos tentam negar isso, tentam confinar a experiência pentecostal para o dia de Pentecostes. Mas se você for lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai constatar que esse poder atravessou todos os 30 primeiros anos da igreja, porque é o período que o livro de Atos dos Apóstolos cobre na sua narrativa. Você vai à casa de Cornélio, que era um gentil, era um romano. Quando Pedro chega lá, não é Jerusalém, não é o dia de Pentecostes, alguns anos já haviam se passado, mas Pedro está na casa de Cornélio, e ali por uma revelação divina, por um anjo, Pedro sai de onde está e vai lá. Quando chega Cornélio, havia chamado os parentes, os amigos, os vizinhos para ouvirem a pregação de Pedro, e enquanto Pedro está pregando, anunciando Jesus, de repente o Espírito Santo cai sobre todos eles, começa a falar em línguas estranhas. Então não dá para negar a continuação da ação do Espírito Santo. Os cessacionistas negam, foi só para o dia de Pentecostes. Não, foi para a casa de Cornélio. Ou então você vai para a igreja de Éfeso, aquele grupo pequeno de 12 pessoas que Paulo encontrou, discipulados por Apolo, um filósofo. Paulo perguntou para eles algumas coisas. Já foram batizados? Paulo estava falando do Espírito Santo. Já receberam o Espírito Santo quando creram? Nós só fomos batizados do batismo de João. Aliás, nem esse é o nosso batismo. O filósofo não sabia nem a diferença do batismo de João e do batismo de Jesus. Que adianta saber filosofia? Ele era um homem humilde e acabou endireitando depois. Mas no começo, coitadinho, errou muito. Só sabia filosofia, mas não sabia doutrina. Paulo disse: não, João batizou para o arrependimento. Vamos batizar direito, vamos batizar o batismo de Jesus. Vamos orar. E agora Paulo ora lá em Éfeso. Os crentes são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ei! Aconteceu a mesma coisa em Samaria, mas não está escrito que falaram línguas, está escrito que receberam o Espírito Santo. Como Pedro ficou sabendo?
porque algum sinal tinha que haver. Mas lá em Atos capítulo 15, versículo 8, no concílio de Jerusalém, Pedro explica que os gentios e os estrangeiros receberam o Espírito Santo assim também como nós, no dia de Pentecostes. De que jeito? Falando línguas. Irmãos, a igreja não pode perder isso. A igreja não pode perder a confiança. A igreja precisa das línguas, dos mistérios, precisa da profecia, precisa da revelação, precisa do discernimento, precisa da fé, precisa dos dons de curar. Quando a gente está doente é que vê a importância do dom de curar. Quando a gente está passando por uma luta, alguém está enfermo demais, é nessa hora que a gente vê como é importante os dons de curar. Ora por dor de cabeça, Jesus cura. Ora por renite, Jesus cura. Ora por encravada, será que Jesus cura? Eu já vi. Mas ora por câncer, ele também cura. Ora por paralítico, ele anda, já vi. Ora por cego, ele vê, eu já vi. Ora por surdo e ele escuta, eu já vi. Ora por morto, ele ressuscita, eu já vi. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A igreja não pode se afastar da sua mensagem pentecostal. A igreja não pode se afastar do poder do Espírito Santo. Nós trocamos muito tudo isso por discursos bonitos, por sermões bem elaborados. Nós trocamos tudo isso pela retórica bonita dos livros. Vamos voltar à simplicidade da fé e evocar o poder de Deus, que é capaz de virar do avesso uma pessoa. Está doente? Ore pela cura. Está frio? Ore para Jesus batizar com o Espírito Santo. Precisamos voltar para as nossas raízes. Aleluia! A razão apostólica qual era? Paulo disse, ele explicou. Por que razão eu busquei esse caminho? Para que a vossa fé, diz ele, não se firmasse na sabedoria humana. Tem muita gente que está afirmando a sua fé na sabedoria humana. E há igrejas onde o discurso é maravilhoso, onde a retórica do pregador é encantadora. Aqui em São Paulo mesmo eu conheço algumas. Alguns foram meus colegas de seminário, mas já pregam tanta coisa nova, que a vinda de Jesus não cabe mais nos discursos deles. A implantação do reino de Deus na terra vai ser quando não tiver mais crianças pedindo esmola pelas ruas, não vai haver mais menor desamparado. Quando houver reforma agrária, transformaram a mensagem viva do Espírito Santo em discurso político. Alguns deles trocaram a santidade pela ética. Tudo é ética. Ética. Eu escrevi a lição de escola dominical que estamos estudando, é sobre ética. O autor sou eu. Foi 1.200.000 revistas espalhadas pelo Brasil com esse tema. Precisamos estudar ética. Isso é só para a gente conhecer e saber como agir. Mas quer saber? Não adianta nada se faltar o poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Não adianta nada se a nossa vida for vazia.